Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Recentemente, o mundo foi surpreendido por uma notícia bombástica. O Papa Bento XVI estava renunciando de seu cargo. Com voz calma, ele leu para uns poucos presentes a sua carta redigida em latim, onde dizia renunciar por questões de saúde e para o bem da própria Igreja. Em pouco tempo, um novo conclave foi convocado e depois da fumaça branca e o tradicional anúncio de Habemus Papam, um novo pontífice é apresentado ao mundo. Novamente, para surpresa de todos, ele, embora descenda de italianos, vem da América Latina e adota o singelo nome de Francisco, homenageando aquele que talvez foi o santo mais humilde de toda a hagiologia católica. Assim, separamos este programa de hoje para contar para você um pouco da história dos papas. Afinal, como surgiu o papado? Seria verdade que Pedro foi o primeiro dos papas? É verdade que o papa é a besta do Apocalipse? Antes, porém, de responder a essas perguntas, precisamos fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, nada é mais infernal no mundo do que o ódio entre os seres humanos. E nada é pior do que o ódio em nome de Deus. E olha que os maus exemplos, infelizmente, podem ser vistos em todos os lados, ninguém está excluído. Vemos crentes desrespeitando imagens e ícones católicos, às vezes párocos impedindo reuniões evangélicas no bairro de sua paróquia. Enfim, qualquer desrespeito à crença do outro é algo abominável. Nós que nos dizemos religiosos, devemos, acima de tudo, aprender a discordar com classe e respeito e, juntamente com isto, ter claro se nossas convicções religiosas são de fato baseados em elementos concretos ou em crendice, tradição ou achismo. Com base nessas observações, eu preciso apenas acrescentar uma coisa para você. Respeito não significa silêncio ou concórdia em tudo que o outro diz. Portanto, se alguns amigos católicos talvez se surpreenderem com o que vamos revelar neste programa, sugiro apenas que investiguem os fatos e vejam a procedência ou não daquilo que vamos dizer aqui. Voltando, pois, à questão papal, a versão tradicional do catolicismo afirma que o apóstolo Pedro teria sido o primeiro papa. Logo, a história do papado, de acordo com essa versão, teria começado no momento em que Cristo confere a Pedro as chaves do reino, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Vou dar agora os argumentos comumente usados para dizer que Pedro seria o primeiro papa e também por que discordo deles. Em primeiro lugar, dizem que Pedro é o mais citado nos evangelhos. É verdade que os evangelistas fazem referência a Pedro pelo menos 171 vezes, mas se apontarmos todo o Novo Testamento, o nome que mais se repete ali destaca não é o de Pedro, e sim o de Paulo. Ademais, se a ocorrência de nomes é sinal de hierarquia, saiba que o nome apostólico mais mencionado nos evangelhos depois de Pedro é o de Judas Iscariotes, e nem por isto podemos dizer que ele seria o mentor dos demais. O temperamento expansivo de Pedro, a sua energia, certamente o colocavam em destaque. Era apenas uma questão de personalidade. E é claro que ele foi um dos líderes da igreja, conforme vemos no livro de Atos. Porém, jamais foi o topo da lista ou o papa dos demais apóstolos. Não há nada, nenhuma indicação histórica ou bíblica que aponte para uma liderança, digamos, papal por parte de Pedro. Em segundo lugar, afirmam que Cristo muda o nome de Simão para Pedro. O argumento por detrás dessa fala é que, se Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, isto era um fato excepcionalmente importante para indicar que Pedro deveria ser o líder dos demais apóstolos. Por isso, Jesus mudou o seu nome. Ora, o problema é que Pedro não foi o único apóstolo a ter seu nome trocado por Jesus. Não, o Senhor também mudou os nomes de Tiago e João, a quem chamou de Boanerges. Isto você pode encontrar em Marcos, capítulo 3, verso 17. Mudar o nome aqui é apenas colocar um apelido carinhoso e não colocar alguém à frente do grupo. Em terceiro lugar, apontam a lista dos apóstolos como argumento para Pedro.
Os teólogos católicos observam aqui que sempre que o nome dos 12 apóstolos é mencionado, o de Pedro vem em primeiro lugar. Aliás, Pedro é citado até em uma expressão coletiva. Pedro e os que o acompanhavam, como está em Marcos capítulo 1, verso 36. Ora, novamente, como dissemos, é ponto passivo que Pedro exerceu certa liderança sobre o grupo, mas isto foi apenas por um pouco tempo. Assim que a igreja se organizou, o primeiro líder efetivo não foi Pedro, e sim Tiago. Você pode encontrar isso em Atos capítulo 12, verso 17, Atos 15, verso 12 e Gálatas capítulo 1, versos 18 e 19. Em último lugar, aponta-se para a frase, tu és Petrus. O contexto desse argumento está aqui. Jesus dirige-se a Pedro, após a sua maravilhosa profissão de fé, que dizem os homens de mim? Que dizeis vós? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo então confirma a sua promessa. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que a ti revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus. Mateus capítulo 16, versos 16 a 19. Portanto, a ideia aqui é a de que Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja, isto é, a Igreja Católica. Eles ainda baseiam este entendimento no trocadilho entre as palavras Pedro, Petros em grego, e pedra, que seria Petra. Assim, Pedro seria a pedra, isto é, o cabeça dos demais apóstolos e da igreja cristã. O problema com esta interpretação é que, embora não saibamos ao certo qual o jogo de palavras que Jesus teria originalmente usado em sua fala, porque, afinal de contas, ele falava aramaico, existe no Novo Testamento uma grande diferença etimológica entre a palavra grega Petros e Petra. Petros, ou Pedro, refere-se a um pedregulho, uma pedrinha qualquer, enquanto Petra é uma rocha sólida. Note também que Jesus não disse, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, mas antes, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Noutras palavras, o que Jesus quis dizer foi o seguinte, Pedro, eu sei que você é sincero, mas você é apenas um pedregulho. Contudo, a minha igreja eu edificarei sobre essa rocha sólida, muito maior do que você. Interessante que o próprio Pedro, talvez se lembrando desse episódio, falaria posteriormente dos crentes, isto é, da igreja, como sendo um edifício de pedras que vivem alicerçadas sobre a pedra viva, que é Cristo Jesus, e não o próprio Pedro. Isto está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. E Paulo, diga-se de passagem, segue na mesma linha, como você pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Leia esses textos com calma. Outro problema com essa interpretação tradicional católica é que não encontramos nenhuma vez nos evangelhos Cristo indicando aos demais apóstolos que Pedro seria o seu líder. Pelo contrário, o Salvador sempre deixou claro a igualdade hierárquica entre os 12. Em Mateus capítulo 23, versos 1 a 12, ele adverte que não aceitassem ser chamados de pai, porque só Deus é pai. Curioso que, contrariando isto, o líder da igreja se autodenomina Papa, que é justamente pai em latim. E também que não aceitassem ser chamados de guias da igreja, porque Cristo é o único guia. Novamente, o clero se denominou por muitas gerações o supremo guia espiritual e teológico dos leigos. Indo para a questão das chaves dadas a Pedro com a ordem de ligar e desligar no céu e na terra, questão esta tão valorizada na iconografia católica, isto é facilmente compreendido se entendermos em outras passagens que este mesmo elemento é conferido a todos os discípulos de Cristo e não apenas a um deles. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 18, verso 18, João 20, 23, Apocalipse 1, 18, etc. Quanto àquela famosa passagem de João 21, verso 15, quando Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas,
Novamente, este pedido também é estendido em outros textos a todos os membros do grupo. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Pedro nunca se considerou um chefe supremo ou um papa da igreja, nem em Roma, nem em qualquer outra parte do império. O mesmo se pode dizer de Lino e Clemente, os seus dois imediatos substitutos na cidade de Roma. Nenhum deles jamais arvorou para si o título de papa ou líder supremo da igreja. É uma pena que, por questões de tempo, eu não terei como tratar em detalhes o que chamamos em teologia de patrística, isto é, o que os primeiros pais da igreja escreveram a esse respeito. Mas eu posso pelo menos afirmar que as passagens geralmente citadas para dizer que os pais da igreja reconheciam Pedro como o primeiro papa são geralmente passagens controvertidas e fora de contexto. Eu vou dar apenas um exemplo para você do que eu quero dizer. O famoso Santo Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais respeitados da igreja, negou veementemente que Jesus se referia a Pedro quando disse: "Sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Mas alguns teólogos mostram diversas passagens escritas por Agostinho, onde ele aparentemente estaria validando a interpretação tradicional de ser Pedro a pedra onde Cristo edificou sua igreja. Mas, geralmente, esses colegas teólogos, de quem discordo com muito respeito, não informam que no final de sua vida, Agostinho escreveu uma obra em latim chamada Retractationes, isto é, reelaborações, onde ele esclarece e corrige algumas de suas declarações prévias que não foram bem compreendidas por alguns leitores. E ali, ao falar de Pedro, ele esclarece no livro 1, capítulo 20 ou 21, dependendo da versão, no verso 1, que apesar da má compreensão de muitos, para ele, Agostinho, a pedra na qual a igreja fora fundada era Cristo e nunca Pedro. Isto está claramente lá, pode ser conferido inclusive no original latino da obra. É só olhar para confirmar. Aliás, esta mesma informação pode ser encontrada também nesta antiga edição católica da Bíblia de Figueiredo, lançada em Lisboa. Então, se Pedro não foi o primeiro papa, quem foi? Como começou esse sistema papal? No segundo século depois de Cristo, a igreja estava mais organizada e começou a haver mais destaque para líderes locais, geralmente anciãos que cuidavam de uma pequena congregação de fiéis. O respeito adquirido por esses líderes era proporcional ao tamanho da cidade onde a sua congregação estava localizada. Então criou-se com o tempo uma hierarquia entre os anciãos ou líderes locais e os mais respeitados eram aqueles, é claro, que tinham uma cidade maior. Esses passaram a ser mais reconhecidos. Eles foram então chamados de episkopos, um termo grego que literalmente quer dizer aquele que vigia sobre os demais. Este termo, episkopos, já aparecia umas 5 vezes no Novo Testamento, mas com um sentido bem diferente daquele adquirido posteriormente. De episkopos veio a palavra bispo, que usamos até hoje. Agora raciocine comigo. Como dissemos, quanto maior a cidade, maior respeito teria o bispo que cuidava da igreja local, certo? E qual seria a maior cidade daquele tempo do Império? A cidade de Roma, é claro. Então era de se esperar que o bispo de Roma teria maior destaque do que os demais. Sendo assim, quando em 475 de nossa era, o Império Romano Ocidental caiu nas mãos dos bárbaros, a cidade de Roma tornou-se então o reduto inicial das tribos invasoras que dividiram o reino entre si. Ocorre que muitos desses povos invasores, como os germânicos que conquistaram primeiramente a região fronteiriça do rio Reno, eles tinham sido contactados previamente por missionários cristãos, pregadores especialmente da Capadócia, e estes bárbaros haviam se tornado conversos ou pelo menos simpatizantes do cristianismo. Com isto em mente, eles pouparam a instituição cristã e até lhe deram certa autonomia. Agora, é importante dizer que entre o século II que mencionei anteriormente e estas invasões bárbaras, houve, entre uma coisa e outra, no IV século, a marcante figura deste imperador. Seu nome, Constantino o Grande, o homem que unificou a Igreja e o Estado imperial.
Como parte de uma grandiosa estratégia política, Constantino parou de perseguir os cristãos, deu salário para os bispos da igreja, financiou a construção de basílicas e, pretensamente, afirmou ter se convertido a Cristo. Segundo ele, a cruz de Jesus aparecera como um sol durante uma caminhada para uma batalha, e o próprio Cristo lhe deu o sinal da vitória. In hoc signo vinces, teria dito Cristo, que em latim quer dizer, sob este símbolo vencerás. Então uma mescla de simbolismo cristão e romano começou agora a aparecer em todas as partes do império. Decretos e mais decretos favorecendo o cristianismo foram expedidos. A igreja agora já não era apenas católica, isto é, universal. Ela passara a ser católica, apostólica, romana. E o bispo de Roma era o que mais ganhava com esta situação. Ele, aliás, não tardou em pleitear e conseguir mais e mais destaque sobre os demais bispos da igreja. Houve uma luta acirrada entre os patriarcas para determinar qual teria a autoridade e a hegemonia sobre os demais. Vários fatores contribuíram para que tal posição ficasse com o bispo de Roma. O seu sucesso em resistir a várias heresias e movimentos deu-lhe uma alta reputação de ortodoxia, enquanto várias facções contendentes de várias partes do império frequentemente apelavam para o bispo de Roma para decidir sobre as suas dissidências teológicas. Já no final do segundo século, o bispo de Roma queria fazer valer a sua supremacia a qualquer custo. Um exemplo disto é o que fez Victor I. Ele orientou as igrejas orientais a celebrarem a Páscoa nos domingos. Não sendo atendido, tratou de excomungar os cristãos desobedientes. Depois disto, a partir do quarto século, o recurso a Mateus 16, 16 a 19, se tornou cada vez mais frequente para fortalecer a supremacia do bispo de Roma, que, a partir de então, passou a ter exclusivamente o título de Papa. Assim, no ano 380 d.C., o imperador Teodósio proclamou o catolicismo religião oficial de Roma. E esse imperador deu tanta força ao Papa que ele mesmo foi, ironia das ironias, excomungado pelo bispo de Roma e obrigado a curvar-se perante as suas exigências. Às vésperas da morte de Teodósio, o Estado romano pela primeira vez reconheceu a existência de uma instituição cujo poderio superava a força do império, e vários imperadores seguintes confirmaram o mesmo ofício. Então, para completar os rumos dos bons ventos políticos, a Igreja foi a única instituição do Império Ocidental capaz de sobreviver à ocupação germânica, que mencionei anteriormente. Finalmente, em meados do VIII século, em meio a uma grande contenda política, o Papa apresentou um documento chamado Constitutum Donatio Constantini, ou Doação de Constantino. Neste documento, o imperador Constantino havia supostamente passado para o Papa Silvestre I e todos os demais papas os seus títulos, as suas heranças, as suas terras, tudo o que ele possuía. O papado, então, seria oficialmente herdeiro do imperador Constantino. Embora hoje a maior parte dos historiadores considerem este documento falso, na época ele convenceu. E Roma católica, passou a ser dona de grandes extensões de terra em toda a Itália. Parte dessas terras é hoje o Estado do Vaticano. Estado, aliás, que foi devolvido à Sé Católica por ordem de Mussolini em 1929. Eu disse devolvido porque em 1798 o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e a Igreja perdeu temporariamente os seus títulos de propriedade. Durante o tempo em que esteve com toda a força governando a Europa, afinal todos os demais monarcas temiam o poder da Cúria Romana, o papado, infelizmente, fez muitos estragos. Estragos estes que coincidem com profecias bíblicas acerca da apostasia e da chegada de um certo anticristo. Esse anticristo é representado em Apocalipse 13 como sendo uma besta fera, isto é, um monstro simbólico que surge do mar. Este poder, de acordo com o apóstolo Paulo, seria revelado em conjunto com a grande apostasia do povo de Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3.
Como esta é uma palavra pouco usada, deixe-me perguntar, você sabe o que é apostasia? Deixe-me definir o termo. Apostasia é uma palavra grega que vem da mesma raiz de apostasium, e ela quer dizer, segundo o dicionário, separação, divórcio, quebra de acordo. Assim, segundo o apóstolo Paulo, uma grande separação ou quebra de acordo aconteceria no futuro do cristianismo. E junto com isto, viria o anticristo. Você pode encontrar esta definição em várias passagens da Bíblia, como 1 João capítulo 2, verso 18, 1 João capítulo 2, verso 22, 1 João, novamente, capítulo 4, verso 3 e 2 João capítulo 1, verso 7. Todas essas passagens falam da vinda e da obra do anticristo. Novamente, a palavra anticristo é outro termo grego que significa aquele que opõe a Cristo, usurpando, tomando o lugar de Cristo. Um estudo sistemático da Bíblia e da interpretação mais antiga das profecias apocalípticas mostra que os cristãos primitivos sempre entenderam que este anticristo seria uma união perigosa entre a Igreja e o Império Romano. O que antes era oposto a Cristo, agora usurpa o seu lugar. Esta é a definição de anticristo. Ora, se a Bíblia diz que a rocha é Cristo, e a Igreja diz que Pedro é a rocha e os demais papas, você vê aí um exemplo de um homem tomando o lugar do mestre. Isto sim seria uma quebra de acordo conforme aquela profetizada por Paulo. Aliás, não é à toa que no documento de doação de Constantino, que já mencionamos, o Papa ali é chamado de Vicarius Filii Dei, isto é, o substituto do Filho de Deus, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7, 25. Ali diz que esse futuro poder também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários, e a lei de Deus, pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. Veja os meses do ano como os temos hoje. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos, como Júlio e Agosto, a Júlio César e Augusto, ou também a deuses romanos, como Marte, Março, e Janus, Janeiro. O mês de setembro, que lembra o número 7, passou nas mudanças romanas a ser o mês 9. O mês de outubro, que lembra o número 8, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, que lembram respectivamente os números 9 e 10, passaram a ser os meses 11 e 12. Assim foi nas reformas julianas, feitas por Júlio César, e depois nas reformas gregorianas, feitas pelo Papa Gregório em 1582. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho, festas estas que deram origem ao carnaval. O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol, extraído de antigas termas romanas. Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Neste contexto, o Papa ainda assumiu para si o título anteriormente pertencente ao imperador e que era um título pagão de honra ao imperador como sacerdote do deus Mitras, o deus Sol. Esse título era Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Significa o principal construtor de pontes entre os homens e o deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelo Papa, que também é chamado de Sumo Pontífice. Não é à toa que a Igreja justamente institui como dia de guarda, o dia de feriado cristão, o dia do Sol, dies solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico.
e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini, ou Domênicos, que quer dizer domingo, ou dia do Senhor. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado.